atualizar a situação da guerra no Oriente Médio, Israel reconheceu hoje que atingiu a sede da UNIFIL, que é a Força Interina das Nações Unidas no Líbano. O caso gerou repreensão de líderes da comunidade internacional. Vamos acompanhar. Foram 2 ataques ao quartel-general da Missão de Paz da ONU em 48 horas. A ofensiva do exército israelense no sul do Líbano feriu 4 soldados das forças de paz, conhecidos como capacetes azuis. De acordo com a ONU, os soldados ficaram feridos depois do disparo de um tanque a uma torre de observação da UNIFIL na cidade de Nagoura. This is highly concerning, not only because peacekeepers are there, but because this was done by, most probably a deliberate attack against our troops. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os ataques. What has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. O primeiro-ministro do Líbano classificou a ofensiva como inaceitável e fez um apelo para que o Conselho de Segurança da ONU tome medidas para um cessar-fogo na região. Os ataques geraram condenação internacional. O Ministério das Relações Exteriores da França convocou o embaixador israelense em Paris. A ONU também afirmou que mais de 100 médicos e trabalhadores de emergência foram mortos no Líbano desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah. Os dados foram compilados pelo Escritório de Direitos Humanos. Ainda sobre o conflito no Líbano, o exército de Israel disse que matou Araeb El-Shogah, comandante de uma força de elite das tropas do Hezbollah, que liderava a unidade de mísseis antitanque numa região ao norte do país. Em relação aos ataques na faixa de Gaza, que completaram 1 ano no início da semana, um inquérito da ONU apontou que Israel cometeu crime de extermínio por tentar destruir o sistema de saúde da região. O relatório afirma que os israelenses mataram, prenderam e torturaram deliberadamente funcionários da saúde e atacaram veículos médicos. O inquérito também aponta que os ataques fizeram com que o combustível, alimentos, água e medicamentos não chegassem aos hospitais do território palestino. A comissão responsável concluiu que as ações constituem crimes de guerra e contra a humanidade. Israel reagiu chamando as acusações de ultrajantes e disse que se trata de uma tentativa de deslegitimar a existência do Estado israelense. Vitélio, isso atrapalha ainda mais uma solução diplomática que já estava quase impossível, não? Caio, ironicamente, neste momento, quem procura uma solução diplomática é o Irã. O Irã vem contatando países árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, pedindo para que eles intercedam junto a Israel e, caso a diplomacia não funcione, que eles ajudem bloqueando seu espaço aéreo para um iminente ataque de Israel. Esses países já disseram que vão fazer isso, a Jordânia diz que vai bloquear o acesso aéreo dos 2 lados, a Arábia Saudita também, os Emirados Árabes também. Mas Israel promete retalhar. Tem havido um desencontro entre o governo Netanyahu e o governo Biden, não é de hoje. Aparentemente, o Netanyahu não quer conversar e abrir os planos de guerra com o Biden justamente porque não quer seguir os conselhos do Biden, que foram bem específicos, não atacar o programa nuclear do Irã e nem a infraestrutura de petróleo. Então, muito provavelmente não serão seguidas essas orientações, até porque 2 anos atrás Israel fez uma simulação de ataque ao programa nuclear iraniano, pelo menos uma parte da infraestrutura, porque é muito grande, deve ser até atacada e a diplomacia não tem tido nenhum espaço nesse momento, Caio. Israel parece, com a ajuda dos Estados Unidos, querer redesenhar ali o mapa regional. Você vê chance, acho que está conseguindo avançar nesse sentido, os 2 países? Ou redesenhar o equilíbrio de forças, Sim. né? Bem, é um momento definidor para os 2 países, no sentido das linhas vermelhas que cada um quer desenhar na areia, quase literalmente, né? E com condições muito diferentes entre si. O Irã, ele exerceu uma paciência estratégica nos últimos anos, tolerando
ataques dos Estados Unidos e de Israel, né, que mataram seus comandantes, né, e atingiram alvos na Síria, no Iraque, no próprio Líbano. Mas agora o Irã decidiu que essa fase terminou, né? Essa etapa terminou e passou então a fazer os ataques diretamente do território iraniano contra o território israelense e não apenas usando os seus proxies, né? seus grupos armados por procuração. Até porque esses grupos armados sofreram uma degradação substancial, né, nas últimas semanas e meses. Primeiro o Hamas, os próprios Houthis, que se envolveram pela primeira vez diretamente na guerra com Israel e sofreram retaliações importantes, e, sobretudo, o Hezbollah, né? Então, o Hezbollah, aliás, estava falando o Vitelli estava mencionando a questão da diplomacia que o Irã tenta tracionar, e o próprio Hezbollah também, né, ofereceu um cessar-fogo, né, pela primeira vez, sendo que não foi atingida a condição que o Hezbollah antes colocava como a condição para o cessar-fogo nessa escalada que ele fez, que seria seria um cessar-fogo na faixa de Gaza. Isso não aconteceu, não vai acontecer, e o Hezbollah demonstrou que está sendo realmente muito fortemente atacado. Passou esse recibo, digamos assim. Do lado israelense, né, também Israel procura mostrar que deseja realmente, se não neutralizar, que seria uma palavra muito forte, mas reduzir substancialmente o poder, a capacidade de combate do Hezbollah no Líbano, tentando de forma mais explícita do que nunca trazer a população libanesa não xiita para o lado de Israel e contra o Hezbollah. Essa solução incluiria, Vitélio, o Hezbollah? Qualquer solução para o Líbano hoje obrigatoriamente incluiria o Hezbollah, na sua percepção? Ou é possível construir uma solução política? Acho que, salvo engano, está sem presidente desde 2022, né? O Líbano, eles não conseguem formar um governo permanente. Isso, passa pelo Hezbollah... Não é presidente, mas é formação Sim. de gabinete estável. Sim, passa por uma inclusão do Hezbollah na negociação política para o Líbano, Vitélio? Passa, Caio, porque o Hezbollah tem um braço político representado no parlamento do Líbano. O Hezbollah representa uma parte da população do Líbano que é muçulmana xiita. O Líbano é um país muito diverso, né? 45% da população é de cristãos, né? Mas existem os drussos, existe uma população xiita significativa e tem representação no parlamento. Agora, passa pelo braço político do Hezbollah, porque isso precisa ser diferenciado. Tem países que consideram apenas o braço militar do Hezbollah como terrorista, Caio, não o braço político. É difícil de diferenciar, de separar, porque é uma organização só e é óbvio que um lado alimenta o outro, o braço militar alimenta o político, mas qualquer solução dentro do Líbano vai ter que passar, sim, pelo Hezbollah, é parte da população, por mais que haja, por mais que seja alimentado pelo Irã, que seja um instrumento de força do Irã contra Israel, é uma parte do país, do Líbano. Agora, veja só o quanto nós estamos distante de uma negociação, porque os Estados Unidos alegam que Israel não comunicou que faria aquele ataque dos pagers e dos walkie-talkies, que só disse que faria um ataque, não entrou em detalhes. Os Estados Unidos alegam que Israel não comunicou que matariam o Hassan Nasrallah, né, o líder, secretário-geral do Hezbollah, há algumas semanas. E os Estados Unidos tentaram negociar um acordo de paz junto com a França entre Hezbollah e Israel, que foi ignorado por Israel. Então, nesse momento, veja em que pé está a diplomacia, Caio, retomando essa questão anterior. Os Estados Unidos pedem para que o ataque de Israel contra o Irã seja proporcional e, ao mesmo tempo, pedem, via Catar, para que a resposta do Irã a esse ataque de Israel seja proporcional. A gente nem sabe qual é o ataque ainda, mas o que os Estados Unidos tentam é evitar uma guerra generalizada na região envolvendo, neste momento, 2 estados e não só os proxies do Irã. Caio.
Ô, Lorival, agora o Vitélio fala da retaliação, né, do Israel, já tem 10 dias, né, que se aguarda isso. Tem algum prognóstico? Houve essa discussão no gabinete israelense, né, a portas fechadas, na qual, segundo a imprensa israelense, houve uma divisão clara entre, de um lado, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o novo ministro sem pasta, Gideon Saar, que exigem uma resposta muito forte contra o Irã. Né? O Itamar Ben-Gvir gosta de usar uma expressão go crazy, né? Nada de proporcionalidade, go crazy, mete o louco, né? Vamos traduzir assim. Mas aí tem o outro lado, uns ministros do próprio gabinete e, sobretudo, o Benny Gantz, que é ex-ministro da Defesa e que participou do gabinete de guerra, que ele usou uma formulação muito interessante. Não vamos perder os aliados que a gente recentemente conquistou, referindo-se a esses países que foram mencionados, né? Arábia Saudita, Jordânia, né? Que impediram a passagem por seu território dos mísseis. Na medida do possível, interceptaram esses mísseis, não aceitaram o uso do seu espaço aéreo no ataque iraniano de abril, né? Mas, assim, a rua árabe, né, ela está muito sensibilizada com o Irã. O Irã voltou a ganhar, o Irã, que é um país persa, não árabe, voltou a ganhar muito prestígio na rua árabe, né, na opinião pública árabe. E esses líderes israelenses mais moderados estão preocupados com isso. E é interessante porque, assim, Smotrich, Ben-Gvir não são militares e pedem a guerra, né? Isso é muito típico, né? Quem é só político populista gosta de guerra, muitas vezes, e o militar que conhece a guerra, Benny Gantz, é um condecorado general israelense, né? Foi comandante do Estado-Maior Conjunto, foi ministro da Defesa, não quer, né, essa conflagração direta com o Irã, está bem mais alinhado com a visão do Joe Biden.